Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Comigo tudo jóia, graças a Deus, e eu espero que com vocês esteja tudo bem. Faz um bom tempo, né, que eu não venho aqui conversar com vocês, mas hoje, vendo alguns vídeos, lendo alguma coisa, eu senti uma necessidade extrema de conversar um pouco com vocês. Para quem não me conhece, eu sou Yolanda Ferreira, criadora deste canal, que é uma mulher virtuosa. E hoje já está quase na hora de dormir, né? Mas eu não ia sossegar enquanto não conversasse com vocês sobre o assunto e sobre um termo que já está tão batido, chamado evangélicos. Eu sou serva de Deus há mais de 30 anos. Conheço a palavra, procuro andar por ela, porque eu sei que quem não anda pela palavra tem um preço muito alto a pagar e eu não consigo pagar essa conta. Então, desde o dia que eu conheci Jesus, eu procuro andar caminhando nesse evangelho, com falhas, com tropeções, mas sempre na humildade, voltando, me arrependendo, pedindo perdão e continuando. Hoje eu tenho vergonha de dizer que eu sou evangélica. Eu tenho vergonha de falar essa palavra, porque hoje evangélico, o termo evangélico, ele está associado a pessoas mentirosas, maquiavélicas e até assassinos. De vez em quando, o mundo dos crentes é balançado mesmo, como se fosse um terremoto, por conta dos falsos crentes, os falsos evangélicos. Isso tem prejudicado muito a igreja de Jesus na terra, porque o nosso interesse é evangelizar, é falar desse evangelho maravilhoso, esse evangelho de boas novas, esse evangelho que resgata as pessoas da vida difícil, da vida errada e traz para um lugar melhor. Só que hoje, quando você entra na internet para pesquisar sobre evangélicos, você vai ficar apavorado com o que alguns evangélicos fazem. Coisas que nem os piores bandidos aí estão fazendo. O que está acontecendo com o mundo? O que está acontecendo com o povo que porta uma Bíblia, com o povo que ora, com o povo que canta, dizendo estar louvando a Deus? É muito triste. É muito triste, é vergonhoso. Eu já não me apresento mais como uma pessoa evangélica. Quando alguém pergunta a minha crença, eu digo que eu sou crente. Sou crente em Jesus, porque na verdade é isso que eu sou. Mas falar, eu sou evangélica, era mais fácil, né? Tem uma palavra mais bonita. Agora não mais. E isso tem atrapalhado o crescimento das igrejas. Porque quando você vai falar de Deus com uma pessoa, a primeira coisa que você escuta é: eu vou ser crente para quê? Vou estar dentro de uma igreja para quê? Se o pessoal de dentro da igreja está pior do que as pessoas que não têm religião, está pior do que as pessoas do mundo, e para minha vergonha, eu tenho que concordar. Claro, não são todos, mas as pessoas não veem assim. As pessoas englobam todo mundo, colocam todo mundo no mesmo balaio, e a gente, muitas vezes, gente boa, passa por dificuldades por conta de algumas pessoas más que estão infiltradas, colocadas pelo próprio diabo dentro da igreja. Yolanda, com que autoridade você fala que é o próprio diabo? Porque a Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira. Se as pessoas que estão dentro da igreja estão praticando a mentira, são mentirosos, eles são filhos do diabo. E o diabo coloca seus filhos onde ele quer. Você pode me perguntar assim, Yolanda, mas como que nós chegamos a esse ponto? Por que tudo isso está acontecendo?
E eu te explico, é muito fácil de entender. Primeiro, as profecias bíblicas, elas apontam para esse tempo. Jesus falou que no final dos tempos o amor de muitos esfriaria, que os homens seriam amantes de si mesmos, amantes do dinheiro, jactanciosos, blasfemos, que eles não respeitariam pais, não respeitariam leis e que eles iam ser amantes de si mesmos. São profecias, estão acontecendo diante dos nossos olhos. Eu fico feliz por um lado, porque eu sei que com o cumprimento das profecias Jesus está às portas. E fico triste por outro, porque há sempre um lado que sofre. A igreja, ela foi abalada há uns tempos atrás por uma dificuldade que houve entre um casal, onde o pior aconteceu com ele. Na chegada de casa, essa pessoa era pública, é o caso Flor de Lis. Essa pessoa era pública, essa pessoa era política, essa pessoa era famosa, dirigia uma grande igreja. E foi uma comoção tão grande que no início a gente achava que seria um problema de fora, que um bandido veio e uma tentativa de assalto. E com os olhos incrédulos, nós vimos o desenrolar de toda a história. Não foi ninguém de fora, foi de dentro. E aí a pessoa que está indo a uma igreja evangélica fala assim: o que eu vou fazer numa igreja evangélica? Se uma mulher que é pastora se fez o pior com o marido que era pastor, né? Que Deus é esse que permite tudo isso? Então eu não quero servir esse Deus. Já falo para você, esse Deus que essas pessoas dizem que serve, não é Deus. Não é Deus com D maiúsculo, não é Jeová, não é o Senhor dos Exércitos, muito pelo contrário. É um inimigo, que é Deus nesse sistema caído que está aqui no mundo. Passado algum tempo, lá vem o caso público também da cantora Sara Mariano. Era um casal bonitinho, de comercial de margarina, tinha um canal no YouTube, milhões de seguidores, e explode do nada uma bomba, uma coisa terrível. Eu fiquei chocada com esse caso. E muitos pontos de interrogação se formam na cabeça da gente. Por um lado, você sabe que é cumprimento de profecias, mas por outro lado, você pergunta: mas por que Deus não livrou? Onde estava Deus que deixou acontecer isso e aquilo outro? Deus não interfere na nossa vontade. Deus não interfere no meu desejo. A partir do momento que eu vivo para me servir, eu não estou servindo a Deus. A partir do momento que eu me arrumo para ir para a igreja, para que as pessoas me vejam bonita, e não me arrumo para ir adorar o meu Deus, eu estou servindo a mim mesmo. A partir do momento que eu uso a minha voz linda e maravilhosa, se eu tiver, é claro que eu não tenho esse privilégio, para cantar, para as pessoas se admirar daquilo que está vendo, eu receber dinheiro por aquilo dentro de uma igreja, eu estou servindo a mim e não a Deus. A partir do momento que eu vou para uma igreja pregar a palavra, a Bíblia, para ganhar, para ter uma profissão em relação daquilo, não estou dizendo que é errado receber. Se é pastor, a Bíblia diz que todo trabalhador é digno do seu salário. Se ele trabalha para o Evangelho, ele pode sim ser remunerado para isso. Eu estou dizendo dos holofotes. Se o holofote estiver virado para mim, aquela pessoa maravilhosa vai estar aqui na igreja hoje. Olha, hoje a pregação vai ser maravilhosa, porque a fulana ou o fulano vai estar aqui na igreja hoje. Os holofotes estão virados para mim e não para a pessoa que deveria, que é Deus. Então, eu estou sozinha. Deus não está comigo. Deus não está. Por quê? Eu não estou vivendo para Ele. Eu estou vivendo para mim. É o meu interesse e não o dele. A Bíblia diz, toda vez que você faz a obra de Deus, Deus faz algo por você. E se você faz a sua obra, quem vai fazer alguma coisa por você? Ninguém. Então,
Não é o fato da pessoa subir num púlpito e ler a Bíblia e pregar maravilhosamente que ele está fazendo isso por Deus. Muitas vezes ele está fazendo para ele mesmo. E a prova disso é esses púlpitos que estão sendo invadidos todos os dias por pessoas abarrotadas de pecado. Não é cheias, não. É abarrotadas de pecado. Vivendo um evangelho mentiroso. Pregando uma coisa e vivendo outra. Pessoas com dupla, tripla vida e personalidade. Pessoas que praticam algo na igreja e em casa, no seu dia a dia, é outro. Eu queria deixar um recado para você. Para você que está chegando numa igreja hoje. Para você que tem um vizinho que é crente e que todo dia está lá te convidando para ir para a igreja. Falando que existe uma eternidade. Falando que existe um Deus que pode salvar a sua vida do inferno. Falando que Jesus morreu para livrar a sua vida do inferno. Que Jesus morreu para pagar a sua dívida que você jamais conseguiria pagar. E você não acredita. Porque você fica vendo esses programas, as reportagens, que são tudo verdade. Os repórteres não inventam. Eles apenas dão as notícias. É claro que quando é o meio evangélico, repercute muito mais. Se é uma coisa do mundo, acontece hoje, amanhã, todo mundo já esqueceu. Mas se é evangélico, está sempre repercutindo. E são eles que dão combustível para isso. Porque quando eles fazem as coisas, usado pelo diabo, é claro, não é uma coisinha simples. São coisas terríveis, abomináveis. Essas pessoas, elas não têm temor a Deus. Elas não têm medo do inferno. Elas não respeitam a palavra de Deus. Elas se entregam completamente na mão do diabo. Por isso, elas fazem essas coisas. Mas eu vou dizer, são pessoas más. Porque o diabo, ele não usa ninguém que seja bom. O diabo, ele não obriga ninguém a fazer nada, senão ele estaria ferindo o livre-arbítrio. Ele faz o convite. Ele assedia, ele oferece. E as pessoas, porque já são más, já têm um coração imundo, Deus não está dentro do coração dela, ela aceita. Quem tem Deus de verdade, não cai na cilada do adversário. Não cai. Ela fraqueja. Por um momento ela vacila, mas ela não se entrega na mão do diabo, assim como essas pessoas. Infelizmente, o meio evangélico está abarrotado de gente desse tipo. Você vai em qualquer lugar, principalmente em bairros carentes, tem 4, 5, 6 igrejas. Aquele amontoado de gente, eles pegam pessoas que têm menos conhecimento, menos cultura, eles pegam pessoas que têm muita necessidade. E ali eles ficam sugando as pessoas e colocando essa cultura podre e o evangelho podre, um evangelho prostituído, poluído na mente dessas pessoas. Muitas delas, elas ficam tão revoltadas com coisas que acontecem com elas, elas ficam tão decepcionadas, um biscoito aqui, tão decepcionadas que ficam com a mente cauterizada. Ou permanece ali para sempre, errando, achando que está certo, ou toma aversão por igreja e nunca mais quer saber de igreja. É isso que acontece. Quem sai no lucro? O adversário. Agora, o recado que eu quero deixar para vocês é o seguinte. A moeda, ela tem dois lados. Existem dois caminhos. Existem dois tipos de pessoas no mundo. Existem dois tipos de igreja no mundo, a fiel e a infiel. Como você vai conhecer a igreja fiel? Como você vai conhecer o crente verdadeiro? É observando a vida dele. Mas não é observando um dia ou dois, uma semana, um mês. Não. Observa o tempo que você precisar. Observa se ele compra e paga. Observa se ele não é usura, se ele gosta de ajudar o próximo. Observa se ele não é uma pessoa ignorante, uma pessoa absurdamente grossa. Porque quem tem Deus tem mansidão.
De vez em quando a gente perde o equilíbrio, mas a gente volta, recobra a razão, porque ninguém é de ferro. Eu não estou falando de super-homens nem super-mulher, eu estou falando de pessoas que são de carne e osso e que muitas vezes, depois de um dia difícil, a gente dá uma escorregada, dá uma má resposta a uma pessoa, mas para por aí, a gente volta e fala, meu Deus, eu não posso fazer isso não. O que Jesus faria no meu lugar? Jesus não faria isso, até porque ninguém não tem culpa do nosso problema. Mas faça isso. Quando alguém chegar falando de um evangelho para você, não acredite logo de cara, mas também não desacredite. Observa se essa pessoa tem um bom testemunho. Observa como que é essa pessoa no trabalho, na escola, na igreja, na sua vida cotidiana. Observa como ele trata seus empregados ou seus patrões, ou seu esposo, ou sua esposa, ou seus filhos. Observa isso. Você vai descobrir, através da vida dessa pessoa, se ele é um verdadeiro crente ou um falso. Porque no final dos tempos, a Bíblia diz que o adversário, ele ia enganar até os escolhidos. Ele ia tentar enganar até os escolhidos. Então, a gente tem que ter muito cuidado, a gente tem que ter muito critério para saber qual a igreja que a gente vai caminhar. E eu dizia assim, vá para a igreja mais próxima da sua casa, Jesus está voltando, corra. Hoje pode ser o último dia, mas hoje eu falo de maneira diferente. Eu digo assim, vá para a igreja mais próxima da sua Bíblia. Se a pessoa está pregando a Bíblia e vivendo conforme está escrito nela, joia, perfeito. Esse é um crente de verdade. Mas se essa pessoa tem vida dupla ou tripla, se ele, cada dia que passa, ele tem uma forma de agir, uma forma de falar, caminha diferente de um jeito hoje, amanhã de outro, fuja dele. Com esse você não queira nem ter amizade. Porque o que a gente está vendo por aí, de pessoas que estão enfiadas dentro de igreja, cantando, pregando e fazendo coisas que até o diabo estremece, tá assim, ó. Sou crente em Jesus, já faz bastante tempo, nunca me arrependi de aceitar Jesus. Eu me arrependo de não ter aceitado ele mais cedo. Eu aceitei Jesus e eu já estava mais velha, com 30 anos, vamos supor. Eu me arrependo disso, de não ter aceitado Jesus mais cedo. Mas eu não me arrependo nem de um minuto de ter abandonado as músicas do mundo, o jeito de falar do mundo, as vestes do mundo, a mentalidade do mundo. Eu estou feliz em ter trocado tudo isso que não era nada. Era esterco. Foi livramento que eu recebi. Deixar a bebida, deixar o cigarro, deixar os maus hábitos. Foi um livramento que Deus me deu. Então eu sou muito grata a Deus por isso. Eu gostaria muito que você, ao ver esse vídeo, analisasse. Eu não estou pregando para você. Aqui é um bate-papo. Analisa como estão as coisas aí fora. Tá muito difícil, não é? Pois é. Vai piorar. Mas se você quiser aceitar Jesus, se você quiser viver a vida que Jesus desenhou para você, o seu mundo vai ficar melhor. E outra coisa, o seu mundo vai ficar melhor aqui, e quando você partir desse, você vai ter um muito melhor do que esse aqui para viver, e viver eternamente. O que você acha disso? É uma boa proposta, não é? Quando Jesus andava aqui no mundo, o mundo não era um mar de rosa, nunca foi. Jesus também enfrentou muitas dificuldades. Foi tentado. Jesus recebeu muitas ofertas promíscuas, mas ele rejeitou todas. Ele era separado. Ele vivia aqui para agradar a Deus. E ele deixou um pedido a nós. Ele falou, sede santos como eu sou. O que é ser santo? É ser melhor do que o outro? É olhar para o seu vizinho e virar a cara? Eu sou melhor que ele? Ser santo é ser separado. Eu vou separar dos meus amigos, dos meus colegas, vou separar do meu marido, vou separar da minha família, porque agora eu sou santo.
Não, gente. É separar do pecado. É separar do que é ruim. É estar do lado do bem. Eu faço para vocês esse convite hoje. Se separe do que é ruim. Se separe do que é mal. E se junte aos bons. Nós estamos sendo preparados para herdar uma vida eterna. Uma vida maravilhosa. Jesus vai buscar a igreja dele. Ele vem buscar a igreja dele. Todos os dias eu pergunto, será que é hoje? Senhor, será que é hoje o dia que você vai voltar para nos chamar nas nuvens? Aí quando o dia termina eu falei, bem, não foi hoje, né? Mas vai que é amanhã. Se eu morrer na espera, tanto faz. Ele vai me ressuscitar. Ele prometeu. Quer também ter essa vida segura, essa vida que você sabe que é a melhor que você pode ter? Aceite Jesus. Não olhe para o falso evangelho. Não olhe para os mentirosos que estão espalhados para tudo quanto é canto, principalmente dentro da igreja. Olhe para a única verdade que existe. A Bíblia. Cristo. A mensagem da cruz. Um beijo e até o próximo vídeo.